Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande pedra de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, do clã Asbierita, João, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, disse Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ser valente, ser valente. A história da qual eu li, um pequeno pedaço, está em Juízes capítulo 6 e 7. E nos conta a história de um valente guerreiro, tão valente, que se escondia com sua família pelos buracos da Cefelá, nos contrafortes das montanhas da Palestina. E enquanto o país era invadido por uma horda de milhares, de centenas de milhares de povos que vinham do deserto, beduínos, midianitas, amalequitas, estes vinham ano após ano, com seus exércitos, e faziam a colheita. O valente guerreiro está tentando salvar alguma coisa para a família. Colheu algum trigo de noite e o levou escondido para o buraco, que eram os lugares onde prensavam as uvas. O lagar, onde se derramavam as uvas e elas eram pisadas para se fazer o vinho. Não era o lugar da eira. A eira era sobre o monte, na montanha. Ali onde podia ser trilhado o trigo e os grãos jogados ao vento, e o vento no alto da montanha levava a palha e se recolhia o grão. Mas aqui está o valente guerreiro Gideão, assim chamado por Deus. Você, poderoso guerreiro, vá e liberte o povo. E a queixa de Gideão é imediata. Mas se você é o nosso Deus, onde você está, que nos permitiu tal desgraça? Onde está o Deus dos quais os nossos antepassados falam e contam como foi a libertação do Egito com poderosos feitos? E Deus não dá satisfação para Gideão. Ele apenas repete a ordenança quando lhe diz: eu estarei com você. Versículo 16, no texto que eu li. O texto está em Juízes capítulo 6, os versículos 11 a 15. O que aconteceu? O livro de Juízes, que sucede o livro de Josué, ele nos conta uma história de 300 anos mais ou menos, possivelmente até 350 anos da história, entre a conquista da terra e o reinado em Israel. A palavra juízes vem de uma expressão de que os homens que Deus chamava, eles também administravam justiça. Nós lembramos de Moisés, que era um líder do seu povo através dos 40 anos no deserto. E ele também administrava a justiça, determinando
e resolvendo as causas e os conflitos. Mas o seu papel não era de um jurisprudente, era de um líder espiritual. E como tal se levanta um líder que sucede o ministério de Moisés. 40 anos de deserto, e daí vem a conquista da terra, e vocês acompanharam nessas semanas esse período de 40 anos, da conquista da terra sob a liderança de Josué. O livro de Juízes, ele começa de uma forma muito estranha. Se lemos no capítulo 1, o versículo 1, essa primeira palavra de Juízes não traz uma boa notícia. Diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? A terra não estava toda conquistada, e ainda havia território a conquistar. E os israelitas que tinham conquistado algum pedaço de terra já se acomodavam e estavam satisfeitos. Mas alguns que ainda esperavam a sua herança não sabiam o que fazer. E essa é a má notícia. O povo de Deus ficou sem uma liderança clara. E a gente teria que dizer que Josué não fez o que Moisés fez. Nos 40 anos de deserto, Josué foi sendo preparado pelo seu discipulador. E é natural esta caminhada de liderança. A sucessão não tem conflito. Nós lemos como a partir de Deuteronômios, quando Deus fala com Moisés, ao natural Deus começa a falar com Josué. E Josué segue o líder, é um líder inconteste. Mas Josué falhou. E quando ele sai de cena, as pessoas perguntam: quem de nós? E daí se levanta um tempo trágico, onde vão se sucedendo ciclos na história do povo de Deus. Por falta de liderança espiritual, o povo se desvia de Deus e esquece o mandamento de Deus, esquece a aliança, esquece o pacto que era selado em cima de ordenanças, não só os 10 mandamentos, mas nós encontramos nos livros de Moisés, especialmente Números, Levíticos, Deuteronômios e também Êxodo, aquilo que era o propósito de Deus para a vida política, civil e religiosa do povo de Israel. E a máxima era: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim. No entanto, por falta de liderança, o povo se desviou. E em Juízes nós vemos um ciclo recorrente, são 4 fases. O povo desobedece a Deus e vem a desgraça. Aqui mais uma vez está nesse momento da desgraça. Se lemos o começo do capítulo, nós vamos ler como o povo de Deus se desviou do Senhor e foi adorar os ídolos e os deuses de Canaã. E vêm os inimigos. E vêm os povos do deserto, invadem a terra ano após ano, e há uma miséria, porque o que sucede é que quando Deus não é mais Deus, a desgraça cai em cima das pessoas, e cai em cima de um povo, e cai em cima de uma família, cai em cima de uma igreja, porque também pode acontecer que Deus já não é mais o Senhor da igreja. Aliás, ali no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus se dirige a uma comunidade e diz para ela no capítulo 3, eis que estou à porta e bato. O que significa isto? Que Jesus já não está mais como o Senhor daquela comunidade. Ele já não está mais como seu Deus. E ele bate na porta e diz: posso entrar? Pois é isso que acontece em Juízes. Abandono de Deus e seus propósitos, e a desgraça vai cair logo a seguir. E no fundo do poço as pessoas lembram de Deus. Quando a coisa aperta, a gente geme. Eu moro numa cidade de mineiros. E os mineiros, eles têm uma padroeira, a Santa Bárbara. Lá em Butiá é feriado, na Santa Bárbara. Não é você, não fica pensando. É a outra Santa Bárbara. Mas os meus vizinhos,
os meus vizinhos, quando troveja, eles saem para fora e gritam, Santa Bárbara. E eu fico brincando, vocês só lembram de Santa Bárbara quando troveja. No meio da desgraça o povo clama a Deus. E daí Deus interfere e manda um libertador. São citados os nomes destes homens de Deus, através do livro de Juízes, que vão se sucedendo. Mas eu tenho que ser justo, não são só homens. Também ali brilha a luz muito clara, numa época extremamente patriarcal, de uma mulher, que se chama Débora. Débora foi a grande juíza, que se levantou no meio daqueles períodos tão escuros e desesperadores, e libertou o povo de Israel num momento da história. Mas depois de Débora, de novo o povo se desviou. E daí chega a vez de Gideão. O que lemos aqui é Gideão com sua família escondida nas montanhas. Às vezes no Novo Testamento nós lemos na tradução do livro de Juízes e fala das fortalezas. As fortalezas não são construções onde se pode proteger, são os buracos nas montanhas, inacessíveis para os inimigos. As fortalezas são as covas, as cavernas, que ainda hoje existem nessa região da Palestina, entre a planície do Mar Morto e as montanhas que vêm antes do Mar Morto e Rio Jordão, que se chama de Cefelá. Ali estão essas cavernas, e ali o povo se esconde dos inimigos. E Deus ouve o clamor, o povo grita por socorro, e Deus vai e comissiona o valente Gideão. A história de Gideão é uma história épica, uma história linda. Não posso ler com vocês, mas vocês podem ler em casa, o capítulo 6 e 7. Mas eu queria contar um pouco dessa história. O Gideão não é valente. Como é que alguém disse? Deus nos enxerga no nosso medo. E ele tem medo, ele precisa salvar alguma coisa do trigo que plantou. Os povos midianitas estão aí invadindo a terra aos milhares, a centenas de milhares. Vêm com suas tendas, vêm com seus rebanhos, com seus camelos, com seus exércitos, eles vão fazer a colheita. E Deus interfere e diz, Gideão, homem valente, valente guerreiro, você vai ser o libertador. Mas o Gideão começa imediatamente a achar desculpa e diz, Senhor, logo eu sou o menor da minha família, e a minha família é uma das mais, o meu clã, o clã da minha família é um dos mais insignificantes. No entanto, Deus não aceita argumento. E de novo diz, você deve ir porque eu vou contigo. Então Gideão diz, bem, eu preciso de um sinal. Eu preciso de uma garantia de que eu não vou ficar na mão. E ele diz, se é assim que o Senhor quer, eu quero te oferecer um sacrifício. E o homem de Deus, o anjo, às vezes diz que é anjo, outras vezes diz que é o Senhor. Diz, ok, faça o seu sacrifício. E Gideão leva um tempo. Primeiro ele tem que achar um cordeiro que deve ser muito difícil de achar. Vai para a campina, para os bosques, quem sabe algum curral, precisa achar esse cordeiro. Organiza um altar na rocha, corta o cordeiro e ao oferecê-lo ao Senhor, desce fogo do céu e queima e lambe aquele sacrifício. E o Gideão diz, ai de mim, sou um homem pecador. E Deus de novo diz, sê valente e liberta o povo. Mas Gideão, que pediu um sinal, não está satisfeito e diz, bem, se é isso mesmo, então Senhor, eu quero mais um sinal. Deixa eu voltar um pedaço. Antes desse segundo sinal, ele toca a trombeta e chama os homens para a guerra. Nós lemos em
em Josué, que o exército de Israel é de mais de 600 mil homens. E quando Gideão toca a trombeta, se apresentam 32 mil. Tudo que ele consegue reunir. E quando ele olha para os seus 32 mil e vê o exército amalequita e midianita, que é de muito mais de 100 mil, porque é um tanto desses que morrem na batalha. Ele faz o cálculo e diz, não vai dar. Mas Deus mandou. Então ele diz, bem Deus, se é assim, então eu vou pedir mais um sinal. De noite eu vou botar uma mecha de lã fora no orvalho e o Senhor vai ter que fazer com que essa mecha de lã ela esteja encharcada e todo o chão ao redor seco. E cedo ele levanta e vai lá e naquela bola de lã ele espreme um meio jarro de água. E todo o chão na volta está seco. Sinal número 2. Mas daí Gideão diz, bom Deus, eu ainda não estou muito convencido. Na verdade quer tirar o corpo fora. O valente guerreiro está com muito medo. Hoje à noite eu vou botar de novo a lã para fora. Se o Senhor realmente quer que eu vá para a batalha, então a lã tem que estar seca e todo o chão ao redor molhado de orvalho. Cedo de manhã levanta, está ali a mecha de lã. Seca e o orvalho ao redor molhado e encharcado. Parece que Deus coloca o Gideão contra a parede e não lhe dá alternativa. Só que, olhando o exército, Deus diz, Gideão, tem um problema com o teu exército. Quantos tu tem aí? Bem, fizemos o censo, são 32 mil. E Deus diz, Gideão, não dá para você ir para a guerra com esses caras. Faz uma classificação entre eles. Tem muitos medrosos e acovardados. Pergunte quem tem medo e manda embora. E o Gideão fala para o seu exército e anuncia-lhes a palavra de Deus e diz, quem tem medo não está preparado para essa guerra. Para essa guerra só precisam ir homens de valores e de estatura. Quem tem medo pode ir embora. E dos 32 mil, 22 mil abandonam as fileiras enquanto é tempo. E Gideão faz de novo o recenseamento e eis que tem 10 mil. E Gideão faz o cálculo, põe aquelas centenas de milhares de inimigos. Ficaram muito, muito mais difícil. E Deus diz, Gideão, ainda tem gente demais. A lição que eu depreendo disso é que para fazer as coisas que Deus quer fazer, Ele não precisa de muita gente. Ele precisa de gente de valor. Leva eles para o riacho. E lá no riacho você vai escolher os que vão contigo para a batalha. E a ordem de Deus para Gideão é, observa como bebem na beira do riacho. E Gideão fica atento, observando, os homens estão sedentos, eles vêm do deserto e eles se jogam no riacho. E começam a beber. E existem 2 tipos de pose que esses homens têm para beber água. E Deus lhe diz, presta atenção naqueles que lambem a água como o cachorro. Como é que um cachorro bebe água? Vocês já perceberam isso? O cachorro, ele anda de 4. E ele vai na água e ele joga a água com a língua para dentro da boca. Uma vaca, até uma galinha, eles vão na água e sugam a água para dentro. A vaca, ela chupa. Ali de 4. E o cachorro, ele joga a água para dentro. Agora vocês imaginam aqueles sedentos soldados chegando no riacho, se livram das suas armas, das suas flechas, da sua armadura, do capacete, larga isso para o lado e vão correndo.
e ficam naquela pose linda de quatro, com bico, como se fosse uma madeira. Quando você vê uma pessoa dessas de quatro, bebendo água, quem de vocês já não passou por isso? Pense bem. Você vê o cara de quatro chupando a água, bebendo ela por cima, chupando a água. E você vê o cara de quatro, o que te dá vontade de fazer? Dá um pontapé na bunda dele que ele vai voar lá do outro lado. No exército, eu fui sargento do exército. E eu lembro quando estava aí nessa época, eu era um crente novo, esse texto caiu na minha mão. E eu fui falar com o meu tenente sobre isso. Disse, tenente, tem que ter alguma tática de guerra nesse negócio. O tenente não era crente, mas ele leu o texto e disse, Sérgio, é lógico. Um cara que bebe água que nem vaca não serve para qualquer coisa. No exército brasileiro, se um cara desse beber água desse jeito, eu dou-lhe um chute no traseiro. Queridos, como é que esses homens que Gideão escolheu bebiam água? Eles estavam possivelmente ajoelhados, com uma perna ajoelhada, e eles levavam a água com a mão, a boca, enquanto olhavam ao redor o que estava acontecendo. Ninguém chega num desses e lhe dá um chute no traseiro. Porque isso é uma questão de posição, de postura. 300 homens foram separados e os outros foram dispensados. Agora o medo apertou mesmo. E Gideão diz, Deus, agora, o que eu vou fazer com esses 300? E daí Deus diz, tá bom, vou te dar mais um sinal gratuito. Vai esta noite no acampamento dos amalequitas, onde eles estão acampados no vale. E lá eu vou te revelar um grande sinal. E Gideão chama um ajudante e desce à beira do acampamento. Quando ele chega na hora da troca da guarda, ele percebe que os amalequitas e os midianitas estão muito assustados, estão muito medrosos, e um fala dentro da tenda e Gideão do lado de fora escuta o sonho, e o cara diz, eu sonhei que estava rolando um pão de cevada morro abaixo, e esse pão de cevada rolou e caiu em cima do acampamento do nosso comandante e destruiu tudo. A cevada era um alimento de segunda classe, de segunda categoria. O pão realmente importante era o pão de trigo. Cevada é algo de segunda. E aí o companheiro que ouve o sonho interpreta e diz, isso não é outra coisa a não ser o israelita com Gideão, que vem com todo o poder e um grande exército e vai aniquilar o nosso acampamento. Gideão ouviu o sonho e a interpretação, e voltou cheio de coragem, reuniu seus 300 e disse, vamos para a batalha, o Senhor é conosco. E divide esses 300 homens em 3 companhias, e eles, cada um desses soldados tem um jarro de barro, e dentro desse jarro vai acesa uma tocha com fogo dentro do jarro aceso, uma corneta, uma trombeta de aspa de carneiro, e é o que eles têm de equipamento para a batalha, e eles cercam o acampamento nas 3 companhias, na volta do grande acampamento amalequita, e Gideão diz uma palavra, façam como vocês me virem fazer. Quando eu gritar, gritem, pelo Senhor e por Gideão. E assim se fez. Os 300 valentes de Gideão cercam o acampamento ao redor das montanhas, em 3 companhias, enquanto que na alta madrugada os amalequitas, muito assustados e medrosos, mas eu não enxergo nada, porque as tochas acesas elas estão escondidas dentro daqueles vasos de barro. Eles carregam num lado aquele vaso de barro, me imagino que fosse um jarro, fogo lá dentro, a claridade sobe, mas isso não aparece para quem vê de baixo. E ao sinal,
ao grito de Gideão, pelo Senhor e pelo nosso povo. E o grito veio. E todos largam aqueles jarros, quebram, levantam suas tochas e começam a tocar as trombetas simultaneamente. Aquilo é uma zoeira na volta. Os amalequitas veem aquele fogo, para o lado que querem correr, eles veem tochas e dizem os soldados israelitas, um terrível e grande exército, uma multidão fantástica nos atacam. Eles correm um em direção ao outro e se matam a si mesmos. E a batalha sai de graça, enquanto que os israelitas ficam lá no morro gritando com suas tochas. Esta é a história. Uma história de libertação fantástica. De um valente homem de Deus. E algumas coisas nós podemos depender disso. A primeira coisa é de que Deus ainda tem algumas guerras a fazer. A incredulidade, o medo, a desesperança, são inimigos que levam de roldão multidões e multidões. E Deus sai a procurar homens e mulheres que querem fazer a diferença. O livro de Juízes nos fala destes homens que se sucedem como libertadores dos povos estrangeiros que oprimem Israel. Eles são usados para libertar. E por um bom tempo, enquanto eles estão presentes, o povo segue a Deus. E quando eles saem de cena, novamente o povo se desvia. A tragédia de Juízes é de que cada um faz nesses momentos o que lhe parece melhor. E eu creio que esse é o nosso tempo. Por falta de uma liderança clara. E isso não é só na questão religiosa, isso também é uma questão da nossa política. Uma liderança civil. Parece que nos faltam homens de valor. Nos faltam mulheres de valor. Que levantem a voz. Que clamem a Deus e se dispõem a ser usados. E eu diria, esses homens existem entre nós. É uma questão de pose. Mas a nossa geração parece que está de quatro. E está levando o chute do traseiro. E muitas vezes humilhados nós nos recolhemos e nos contentamos em escutar notícias ruins. Eu estou falando de política. Onde estão os homens e as mulheres de valor que assumem posturas na política? Então eu olho para vocês e digo, qual é a sua pose diante da água? De quatro, humilhado, sem postura cristã, ou assumindo a dignidade de filhos e filhas de Deus, amados por Ele, encarnando os valores do reino. É disso que a nossa sociedade precisa. E isso tem que acontecer a partir de onde? De onde nós estamos. Eu diria das igrejas, que tem que se levantar homens de valores. Lamento que muitas vezes a igreja tem sido motivo de escândalo no Brasil. Nós ouvimos de que o nosso ex-presidente da Câmara desviou muito dinheiro com doações de igrejas. E esse dinheiro foi muito bem aceito. E eu digo, quantas vezes vem a tentação, na época da campanha política para nossas igrejas, de convidar políticos. Eu sei que isso lá em Butiá vai ser de novo uma coisa complicada. Nunca aparecem. Mas aí vão aparecer e vão oferecer meio saco de cimento. Aliás, nós estamos na construção. E eu já disse para eles, se você se sujar com dinheiro que vem agora por causa da campanha política, contem com minha pública desaprovação. Não sou pastor lá, mas eu sou membro daquela igreja. Queridos, eu devo ficar aqui. Juízes termina de uma forma lacônica, dizendo, lá no último capítulo, capítulo 21, versículo 25, diz que naquela época em Israel, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia melhor. E eu quero dizer que nós estamos numa época em que cada um precisa aprender a fazer o que
parece melhor para Deus. Porque nossa natureza é corrupta. Nossa natureza, ela se inclina para o mal. Então nós precisamos aprender a fazer o que Deus espera de nós. Como homens, como mulheres, como igreja, como cidadãos. E esse é o desafio dessa noite, que emerge das páginas de Juízes, para que não seja essa tragédia que vemos no povo de Israel. O sobe e o vai para o buraco. Isso acontece 13 vezes do decorrer do livro de Juízes. Que Deus nos livre dessa gangorra e nos ajude a ir de vitória em vitória. Por isso, sê valente. Sê valente, minha irmã. Sê valente, meu irmão. Sê valente, Daniel. Sê valente, Grazi. Sê valente, Rafael. William. Sê valente. Vocês que andam comigo. E eu preciso ouvir de vocês de vez em quando. Ser valente, Sérgio. Continua a ser valente. Que Deus me ajude. Amém.